Nessa aula vamos falar sobre o ferro, e essa muitas vezes é uma grande preocupação de quem para de comer carne. Então nessa aula você vai aprender a identificar quais são os principais sintomas da deficiência de ferro e como saber se você está consumindo os níveis adequados. E a dieta vegetariana não é pobre em ferro como muitos julgam. Inclusive, a retirada da carne da alimentação não traz impacto negativo sobre a quantidade total de ferro ingerido. Tanto é que em quase todos os estudos científicos, o nível de ingestão de ferro por vegetarianos costuma ser maior do que em onívoros. O ferro é o elemento mais abundante do nosso planeta e a sua deficiência, segundo a OMS, é a desordem nutricional mais comum do mundo. Cerca de 1/3 da população mundial tem deficiência de ferro, mesmo comendo carne. E a frequência de anemia em vegetarianos é a mesma que em onívoros. E duas informações importantes que você precisa saber é que a anemia é a última manifestação da deficiência de ferro no nosso corpo. O nosso corpo já nos mostra muito antes que está faltando esse mineral. E a segunda é que na maior parte das vezes a anemia não é causada por falta de ferro da alimentação, mas sim por fatores metabólicos como doenças crônicas ou perda de sangue, como por exemplo em uma cirurgia. No nosso corpo, o ferro é responsável por transportar o oxigênio. E quem tem essa função é a hemoglobina, e por isso que a anemia é identificada através dos nossos níveis de hemoglobina. Mas existe outro marcador muito importante que é a ferritina, e ela é o nosso estoque de ferro. Então não basta termos uma hemoglobina boa, precisamos ter uma ferritina boa. E muitos profissionais não investigam ou não sabem interpretar a ferritina adequadamente. Quando o nosso estoque de ferro está baixo, por mais que a gente não tenha desenvolvido anemia ainda, o corpo já apresenta diversos sintomas, que são queda de cabelo, unhas fracas, fadiga, ou seja, a pilha dura menos, a pessoa está sempre cansada, agonia nas pernas, aquela pessoa que não consegue ficar com a perna quieta, está sempre mexendo, tontura para se levantar, tristeza sem motivo aparente, porque a falta de ferro também interfere na produção de neurotransmissores, então é muito importante para quem sofre de depressão acompanhar os níveis de ferritina e render menos em atividades físicas, porque é claro que falta oxigenação no corpo. Então, esses são os sintomas da falta de ferro no nosso corpo. Para saber se você está consumindo a quantidade exata, você precisa analisar a sua ferritina. Ela é o marcador do nível de ferro no nosso corpo. Então, se a sua ferritina estiver abaixo de 30, significa que você está com deficiência de ferro. E nesse caso, é indicado suplementar. Mas voltar a comer carne não vai resolver o problema, porque a deficiência nós corrigimos com suplementação e não com alimentação. Porque a alimentação tem a quantidade exata que o nosso corpo precisa, ela não tem a mais. A partir de 50, você já consegue sentir uma boa melhora na fadiga e em todos os sintomas. Mas o nível ideal é que esteja acima de 70 e no máximo até 100. Porque a ferritina muito alta é um sinal de inflamação no nosso corpo. Então, se a sua estiver acima de 100, é necessário analisar os seus marcadores inflamatórios também. No reino vegetal, o grupo dos cereais e das leguminosas são as principais fontes de ferro. E as folhas verdes escuras têm um excelente potencial de aumentar a nossa hemoglobina, levando mais oxigenação para todo o nosso corpo. Então está aí mais uma das vantagens de começar o dia tomando um copo de suco verde. A diferença do ferro de origem vegetal e animal é que o ferro de origem vegetal é mais sensível a alguns fatores que promovem a absorção desse mineral pelo nosso corpo. E alguns hábitos que nós temos no dia a dia podem estar prejudicando a sua absorção, como por exemplo, tomar aquele cafezinho depois do almoço. Isso porque os polifenóis inibem a absorção de ferro e os alimentos mais ricos em polifenóis são o café, o cacau e o chá preto. Por outro lado, a vitamina C é o composto que mais favorece a sua absorção. Portanto, consumir uma fruta cítrica após o almoço é uma ótima estratégia para potencializar essa absorção de ferro. Se você está com os níveis baixos de ferro, você tem que cortar o cafezinho depois do almoço e trocar por uma fruta cítrica. Essa mudança pode potencializar em até 10 vezes a nossa absorção de ferro, faz muita diferença. E o ideal é tomar o cafezinho ou 1 hora antes ou 3 horas depois das refeições.